Tendo concluído estas palavras, Jesus saiu da Galiléia e se dirigiu para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no grandes multidões e curou-as ali. Então vieram a ele os fariseus para testá-lo e perguntaram: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Respondeu ele: não leste que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Perguntaram-lhe: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Respondeu-lhe Jesus: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Irmãos, a gente vive hoje uma época bem complicada, bem difícil. Esse culto que é voltado realmente para os casais. É lógico, a palavra ela se aplica a qualquer pessoa que está aqui, mas casamento nos fala de relacionamento, e relacionamento é uma das coisas mais complicadas que nós temos. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, né? Todo problema do ser humano é relacionamento. Ele se relacionava com Deus, aí pecou, quebrou o seu relacionamento com Deus, já teve problema no relacionamento entre o próprio homem e a mulher, e daí por diante, né? Todas as outras coisas são realmente influenciadas, todos os outros relacionamentos acabam sendo influenciados. E nós vivemos num mundo, amado, que tem mudado. O mundo tem mudado, o mundo tem passado por mudanças, né? E o mundo, infelizmente, tem mudado os seus valores, né? Os valores que se tinham, mesmo para aqueles que não eram cristãos, os valores que se tinham antigamente, infelizmente eles têm mudado. Nós temos vivido um tempo de relativismo, onde as coisas, né, elas dependem da opinião. O certo e errado já não depende mais do que é certo e errado, depende da opinião de cada um. E isso tem afetado o mundo, tem afetado as famílias, tem afetado os casamentos. Por quê? Porque antigamente se fazia um voto quando se casava, né? E hoje não é diferente, né? E quando se fazia os votos no casamento, era algo que era feito perante Deus, né? E a palavra que era empenhada ali era algo que deveria ser para a vida toda, ser cumprido, né? O nosso relacionamento deveria estar baseado naquela aliança que foi feita quando casamos, né? Onde nós prometemos amar, respeitar, cuidar. E quando nós prometemos, nós dizemos em todos os momentos, né? Em todos os momentos. E não vamos pensar que a questão hoje da separação, de tantas famílias sendo destruídas, é uma questão nova, amado. Quando nós lemos esse texto, nós vemos que foi perguntado a Jesus, né? Olha, o homem pode largar da sua mulher por qualquer motivo. E é interessante, amado, naquela época, e antes de Jesus, se largavam por qualquer besteira, por qualquer motivo, né? Hoje não é diferente, às vezes por qualquer motivo se larga, né? Que nem eu vi um pastor falando com um jovem: por que você quer casar? Porque você é bonita, porque ela é legal, porque é gostoso, o papo é joia. E aí ele pergunta: mas e quando ela não for mais bela como ela é agora? Porque o tempo passa, nós vamos envelhecer. A pessoa, às vezes o camarada olha para a esposa: nossa, envelheceu, mas o camarada pensa que está novo, né? Eu acho que ele não olha no espelho, né? Acho que a esposa deve olhar: nossa, quem te viu, quem te vê. Está diferente, né? A gente vai envelhecendo, a gente não fica mais jovem, a gente não vai ficar jovem para o resto da vida, não é verdade? E aí, vai continuar amando também? Vai continuar honrando? Vai continuar cuidando? Vai ser fiel àquilo que foi prometido? Porque hoje está mais ou menos assim, né? Até que o amor acabe, né? Ou até que o dinheiro acabe, né? Ou pior, ou até que apareça alguém mais bonito. Isso não é um plano de Deus. É lógico, amado, que a gente sabe que às vezes tem situações e situações. E foi perguntado a Jesus: mas na Bíblia, lá no Antigo Testamento, não era permitido? Moisés não permitiu? Sim, Moisés permitiu.
Mas Jesus diz que esse nunca foi o plano de Deus. Nós sabemos que Deus pode entrar na vida de uma família, restaurar. Às vezes até alguém que passou por uma separação pode, depois ter um relacionamento abençoado. Mas o plano de Deus era que desde o começo fosse algo para a vida toda. Que o homem, ele casasse e ele realmente permanecesse com aquela mulher toda a sua vida. Toda a sua vida. Esse foi o plano inicial de Deus. Quando Deus cria o ser humano, quando Ele cria Adão. E é importante, amado, nós entendemos que quando as coisas não vão bem, não é um momento de, entre aspas, não dá certo, cada um vai para o lado. Não. Difícil não é largar, difícil é permanecer juntos. Por quê? Eu vi um pastor falando o seguinte, que é mais difícil para ele ser marido do que ser pastor, do que ser missionário. Por quê? Porque é muito mais difícil, amados, nós amarmos aqueles que estão mais perto de nós. Sabe por quê? Quando nós nos relacionamos, quanto mais nós conhecemos uma pessoa, mais íntimos nós ficamos daquela pessoa, nós não vemos só as qualidades. Infelizmente, nós percebemos os defeitos também. E às vezes isso nos incomoda. E todo mundo gostaria que Deus tivesse dado a pessoa perfeita, né? Não tem que reclamar, né? Aquele camarada que às vezes ele casou, de repente ele quer mandar um telegrama para Deus, e-mail, né? Telegrama é antigo, né? Um e-mail para Deus, né? Falando, Deus, vem com defeito, está com problema, quero trocar, quero devolver. Não é que vem com defeito, amados. Não é que Deus deu um marido com defeito, uma esposa com defeito. Nós não somos perfeitos. E eu acho interessante que Deus nos coloca na nossa vida pessoas que não são perfeitas, que às vezes vão ter coisas que nós não gostamos, para fazer da gente pessoas melhores, para nos ensinar a amar, para nos ensinar a respeitar, para nos ensinar a suportar. É que eu quero ver o grande desafio: amar incondicionalmente. Às vezes as pessoas falavam que o casamento é 50% e 50%. Outros dizem que não, que o homem tem que se dar 100% e a mulher se dá 100%. É 100%. E eu vi um pregador falando ainda diferente, que é 100 e 0. Como assim 100 e 0? Eu dou 100% sem esperar nada em troca. Como Deus nos ama, essa maneira que Deus nos ama, eu dou 100% porque, amado, se eu dar 100% esperando receber, é lógico que nós queremos receber, é lógico que nós queremos ser amados, mas esse é o grande problema. Quando nós fazemos dessa maneira, na realidade nós não estamos preocupando com o outro, estamos preocupando comigo. Eu quero ser feliz, então eu vou fazer o outro feliz para ele me fazer feliz. Quando na realidade, quando eu me preocupo em fazer o outro feliz, pode ter certeza que Deus vai se preocupar em tratar e abençoar. Por quê, amado? Porque o casamento não foi uma invenção humana. O casamento foi uma invenção de Deus. Foi Deus que planejou o casamento. Quando nós lemos ali em Gênesis capítulo 2, versículo 18, a gente vê quando Deus criou o homem. No capítulo 2, no capítulo 1, fala que Deus criou o homem, macho e fêmea os criou e os abençoou. E ele falou que eles deviam crescer e multiplicar e encher a terra. Eu estou fazendo a minha parte, pelo menos estou tentando, né? A minha está esperando um neném, né? Olha, trabalhar aqui só. Então, o que acontece? Deus abençoou. E no capítulo 2 vai falar como é que Deus criou a mulher. Quando Deus cria Adão, Adão está lá, pondo o nome nos bichos, nos animais, né? E Adão, amado, ele estava no paraíso. Aí que a gente pensa assim, né? Como disse o pregador, Deus viu que Adão estava muito feliz, estava tudo bem na vida dele, falou, esse cara é muito feliz, vou fazer uma mulher para ele. Não foi assim não. Não foi, vou fazer uma mulher para ele, está muito tranquilo aí. Não foi para isso. Deus criou a mulher, amado, para complementar o homem, para um ser bênção na vida do outro, para ele se relacionar com alguém que lhe fosse igual, porque ele se relacionava com Deus. Mas Deus é perfeito, amado, não é verdade? Deus criou alguém com quem ele pudesse se relacionar que fosse como ele. O homem não é superior à mulher, e nem a mulher é superior ao homem, eles são iguais perante Deus. Eu acho muito bonito uma ilustração que a missionária Linda fazia, quando eles falavam sobre casamento, que falou que Deus não criou a mulher do osso da cabeça, para ela não mandar no homem, mas também não criou do osso do pé, para o homem não pisar nela, mas criou da costela, que é do lado, para que ela estivesse ao lado dele, para que ela fizesse parte da vida dele, para que eles pudessem compartilhar juntamente um do outro. Então quando Deus cria a mulher, é para que juntamente com Adão ali, eles pudessem desfrutar daquilo que
propósito de Deus não é simplesmente a nossa felicidade. É lógico que Deus quer que a gente esteja feliz. É lógico que Deus quer. Mas é através também do nosso casamento, do nosso relacionamento, nos tornar pessoas mais parecidas com Ele. Por quê? Quando Jesus escolheu, você sabe que o noivo perfeito é Jesus, né? Jesus é o noivo perfeito. E a igreja é a noiva que ainda não é perfeita. Você já parou para pensar? Jesus, quando escolhe uma noiva, né? Ele não escolheu uma noiva que era perfeita. A igreja não é perfeita, porque a igreja é feita de pessoas, de seres humanos. E nós não somos perfeitos. Mas a Bíblia diz que Jesus amou a igreja. Mas a Bíblia diz que Jesus nos amou ao ponto de se entregar por nós, sendo nós imperfeitos, sem a gente ter nada que oferecer a Ele. E a Bíblia usa isso para ilustrar o tipo de relacionamento que Ele quer que haja dentro do casamento. Que o homem ame a mulher como Cristo amou a igreja. E que a mulher o honre, seja submissa assim como a igreja é submissa a Cristo. E não é submissão no sentido que o mundo ensina, amados. Não é isso daí. Por quê? Porque Cristo ama a igreja. E Ele ama a igreja a ponto de cuidar da igreja e entregar a sua própria vida. E quem ama não vai exigir da pessoa e nem tratá-la como se ela fosse escrava. Não é essa a ideia. Deus não colocou o homem como cabeça para a mulher ser empregada dele. Aliás, amado, Deus nos deu uma esposa, né? E às vezes a gente, se tomar cuidado, a gente trata como empregado. Temos que tomar cuidado. Deus nos deu uma esposa para nós amarmos, para nós cuidarmos. E nem sempre é fácil. É fácil? Eu ia ver, a gente estava vendo um pregador, ele falou uma coisa interessante, né? Ele falou assim, que antes de casar, ele era espiritual, né? Orava, amor por missões, né? Se preocupava com o próximo, e não que depois, então ele se considerava, nossa, eu sou um crente, eu sou um cristão, eu sou uma pessoa joia. E achei interessante que ele falou que depois que ele casou, ele descobriu que não era tão assim, que era muito difícil ele ser crente dentro de casa. Não é que ele não era cristão, não amava Deus. Por quê? Porque ali a gente às vezes é menos tolerante, às vezes a gente tem mais dificuldade de perdoar, às vezes é mais fácil a gente falar, né, o que pensa, né? Não é verdade? Imaginou? Você chega em casa, lá está tudo arrumado, para já chega soltando os cachorros, nem quer ouvir. Ou a esposa também, há mais cobrança. Nós temos a tendência de cobrar mais aqueles que estão perto de nós do que aqueles que estão longe de nós. Mas a Bíblia nos dá princípios. E o casamento, ele vai servir também para Deus moldar o nosso caráter, para nós nos tornarmos pessoas melhores, para que a nossa vida possa refletir a glória de Deus e possa fazer diferença. E não é fácil, amados. Mas primeiro nós precisamos entender que o casamento foi um plano de Deus, foi planejado por Deus, foi feito antes de existir a igreja como nós conhecemos, antes de existir a sociedade. A primeira coisa que Deus fez foi ali abençoar Adão e Eva. E Adão, quando Deus cria Eva e traz ali para ele, né? Ele olha, né? E ele fala, essa é carne da minha carne, é osso dos meus ossos. Ele ficou muito feliz. A versão do pastor Osmar já é assim, né? Quando Deus criou Adão, a Eva e trouxe Adão, e Adão ouviu Eva, que era muito mais bonita do que ele, porque Deus caprichou, até fez o homem dormir, né? E ele disse que Adão olhou para Eva e falou, uau! Não, lógico que essa é a versão dele, tá? Mas ele ficou feliz. Ele ficou feliz quando Deus trouxe a mulher aí para ele. E era o plano de Deus que o homem fosse marido com sua mulher. Deus falou que não era bom que ele estivesse só. Amado, a igreja é importante, mas deixa eu dizer uma coisa para você. O relacionamento mais importante na tua vida é com a tua mulher, se você é casado. Depois os filhos, né? Se você tem um ministério, mesmo pastor, a igreja não vem antes da esposa. Sabia disso? Porque a Bíblia diz que se alguém não cuida bem da sua casa, como é que vai cuidar da casa de Deus? Vem primeiro. Temos que cuidar, temos que investir. Então primeiro temos que conhecer que é plano de Deus. Deus colocou aquela pessoa do nosso lado, mano, para nós sermos bênção na vida dela, para ela ser bênção na nossa vida, e para nós sermos bênçãos na mão de Deus, na vida de outras pessoas. Temos que reconhecer também o que é o casamento. Quando Jesus foi questionado, o que ele falou? Que o casamento foi planejado por Deus, e é entre um homem. Hoje nós temos que falar isso bem claramente, é entre um homem e uma mulher, entre um homem e uma mulher, porque senão Deus não teria criado Adão e Eva, teria criado Adão e Ivo, mas criou Adão
e Eva. Então, entre um homem e uma mulher.